Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Teoria Literária do programa de pós-graduação em Ciências da Literatura e da FRJ e do Departamento de Ciências da Literatura da FRJ, né, dou aula de graduação e de pós-graduação, e estamos falando aqui de uma espécie de uma história do decadentismo e do simbolismo. É claro que no começo vai ser a história do decadentismo mesmo. E agora nós estamos falando do primado da revolta do poeta. Né? Isso de fato vai diferenciar bastante esses pré-simbolistas que já estão entrando mesmo na atmosfera decadente, vai diferenciar bastante esse pessoal dos parnasianos. Né? Porque os parnasianos, eles são figuras que têm interesse mesmo em participar, assim, de ser acessíveis ao público, de participar de uma ideologia cientificista, né, bem burguesa, enfim, representantes mesmo assim da burguesia. Né? É claro que tem nuances também nessa história, tem figuras parnasianas que namoram um pouco esse decadentismo, enfim. Tem uma, assim, essa fronteira, ela não é tão oposta quanto parece também, mas é claro que esse poeta revoltado ele vai ser fortalecido. E esses meios, né, esse cabaré, chat noir, essas coisas, eles vão reforçar a voz desse pessoal, né, a voz pública desse pessoal. Isso bem aos poucos, né, que você começa com entretenimento. Né, eles são bem jovens e no momento eles estão assim nesse mundo do entretenimento. Né, mistura de boemia e entretenimento. Né. Bem, mas eles estão matutando, eles estão concebendo um restabelecimento dos direitos da poesia e da vida interior. Direitos da poesia por quê? Porque os parnasianos também eram poetas, entendeu? Os realistas são escritores, os naturalistas são escritores. Então por que isso? Bem, porque o simbolismo ele é um movimento assim que tem como busca a essência da poesia. Eles estão buscando a essência da poesia. Isso não está muito claro nos outros movimentos. Né? E por isso que a poesia parnasiana ela é uma poesia que está muito mais próxima da prosa do que qualquer outra coisa. Né? Ela busca não escrever um negócio assim muito metafórico, muito vago, nada disso. Né? Então eles de certa maneira eles se afastam assim de certos princípios líricos elementares, assim, que ficaram muito fortes no romantismo. E no caso do simbolismo eles estão começando a entender a poesia como esse lugar assim né? Não é mais da subjetividade romântica, né? Mas é da sugestão. Bem, isso ainda não está muito claro aqui, nesse momento. Tá? O fato é que eles estão buscando a poesia como o lugar assim da o lugar da evasão. Enfim, mas evasão é uma palavra que tem um sentido negativo. Eles estão começando a criar um sentido positivo, né, para essa ideia assim, da evasão. Né? E a vida interior, e uma busca de um cultivo da vida interior. Lembremos do Rimbaud, o que o Rimbaud dizia. Né? Ele está buscando cultivar essa alma. Né? Bem, a gente já pode dizer, assim, para adiantar alguma coisa, que o decadentismo é o momento do lirismo pessimista, mais intuitivo. O simbolismo é um momento intelectual otimista, certo? Então,
estamos nesse momento aqui. Esse momento aqui, ele ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Aqui a gente está passeando. O passeio está começando nesse aqui, nesse momento do lirismo pessimista. Tá? Bem, por que eles buscam os direitos da poesia e da vida interior? Porque o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, né, esse movimento positivista, né, assim, uma espécie de uma dominação do positivismo dentro do próprio território artístico, né, ele introduziu aos olhos desse pessoal uma espécie de uma ditadura cientificista dentro de um meio que não era para ser cientificista, porque a arte é uma coisa e a ciência é outra, né? E a moda positivista, ela foi muito forte e ela vai criando uma revolta em quem não gosta desse tipo de visão pragmática e utilitária das coisas, né? Bem, então, para fazer uma reação a isso, eles vão entrar numa grande busca de fontes perdidas. Tá? Que fontes perdidas são essas? Né? A gente vai falar na sequência. Tradição mística, como eu já falei, né? Toda essa que eu estou falando ao longo dos vídeos. Né? Mas não só isso, não. Você tem... bem, se tem uma tradição que a gente não falou muito aqui, que é o monasticismo, né? Assim, a tradição latina da decadência do Império Romano, que começa esse mundo da ascese, né, monástica. Eles vão retomar isso, né, eles vão reler esse tipo de literatura. Huysmans vai ler, a gente vai falar no Huysmans na sequência. Né. Enfim, eles estão se aproximando do fim de século. O mal do, né, o mal do século, né, o mal do século, na verdade, vai se tornar aqui o mal do fim de século. É uma brincadeirinha que o Guy Michaud faz com as palavras, né, que é o que de fato vai acontecer. Né? Eles estão entrando numa atmosfera de mal de fim de século. Tá? Bem, a gente já falou alguma coisa dos parisienses, mas tem umas figuras que entraram nesse meio que não são parisienses ou franceses, né? Porque, enfim, parisienses que eu digo, também tem gente que vem da França inteira e que vem para Paris, né? Se torna parisiense, né? Mas tem um outro pessoal que se misturou muito com esse grupo e se tornou assim bastante representativo do movimento. Né? A gente está falando aqui dos belgas. Tá? O que aconteceu na Bélgica para belgas de alto nível se tornarem participantes do centro do movimento simbolista francês? Né? Bem, isso aconteceu pelo seguinte: primeiro, porque existe uma atmosfera em Louvain, né, uma cidade belga, né, que tinha vários. Estava lá presente ainda não só a memória, mas também a prática de beguinagem. Quer dizer, lugares de beguinas. Olha só que louco isso, entendeu? Porque quando eu estudei literatura medieval do século XIII para entender essas questões de alma aniquilada, de desprendimento, né? Toda essa trajetória ascensional da alma e tal, como se davam nas mulheres e tal, né? A gente vê que um dos centros principais, se não o centro mais importante, né, do movimento das beguinas ocorreu lá naquela região entre a Bélgica e a Holanda, entendeu? E depois você vai ver que a atmosfera que os belgas respiram é essa ainda. Passou-se muito tempo, muitas outras coisas aconteceram, né? As beguinas já não estão mais no centro assim dos acontecimentos históricos, isso já passou.
mas elas ainda existem, né? E como esse era um centro importante no século XIII, ele continuou presente de alguma maneira, sempre por lá. É, então, esse é uma coincidência incrível, né? De uma coisa que a gente estava vendo aqui do século XIII que está aparecendo, né, continua fazendo parte de um contexto aqui desses autores belgas. Isso é interessante. Bem, o que esses autores belgas ousam fazer, né, propõem fazer? Eles querem produzir um retorno do clima da juventude francesa de 1830. Né? Eles são leitores desse pessoal, né? Eles são leitores desses grandes autores assim franceses, e eles querem fazer assim o seu romantismo maldito ali. Então eles essa essa inquietação que essa geração né, pré-decadente, já decadente dos franceses, né, tá iniciando, eles também estavam no território deles. A figura que é, digamos, o grande mentor desse braço, né, do decadentismo é o Émile Verhaeren. Tá? Ele era a figura um pouco mais velha que os outros. Tá? Ele tinha, digamos, os seus... Enquanto os outros tinham seus 17, 18 anos, ele tinha seus 20 e poucos anos. Quando os outros chegaram nos seus 20 e poucos anos, ele tinha os seus 30 e poucos anos. Mais ou menos isso. E ele funda, em 1879, a Semaine des Étudiants, enfim, um evento poético, né, de leitura de poesia, de discussão e tal. Em 1881, Edmond Picard funda a revista L'Art Moderne e Max Valer a Jeune Belgique. Quer dizer, então eles já estão produzindo revistas aí, né? Você vê nesse início dos anos 80. Uma observação que eu queria fazer aqui é a seguinte, que o movimento literário simbolista brasileiro, movimento brasileiro simbolista, ele tem uma figura que é muito importante na nossa história, tá? Mesmo que assim a obra dele não tenha sido muito forte, tá? Isso também, a isso não importa, tá? Porque a presença dele foi muito importante. Eu estou falando aqui de João Itiberê, tá? Quem foi João Itiberê? Essa figura, ele foi mandado muito cedo para a Bélgica para estudar num colégio chamado Colégio Saint-Michel. Ele estudou junto com o mentor do movimento decadentista, depois simbolista, da literatura belga. Esse brasileiro, ele estudou junto com ele, entendeu? Com o Verhaeren. E depois ele entrou na Universidade de Bruxelas e foi colega de Maeterlinck. Tá? Isso, quando ele volta para o Brasil, ele volta nos anos 90, início dos anos 90, em 92, 91, 92, uma coisa assim, né? E ele volta para Santa Catarina, Curitiba, e entra em contato com os grandes nomes de lá, entendeu? Dário Veloso, Júlio Perneta, Silveira Neto, principalmente Dário Veloso, que os dois se tornam muitos amigos. E o Itiberê, ele vai disponibilizar toda essa literatura, tanto decadentista e simbolista, quanto a literatura esotérica para o Dário Veloso. E o Dário Veloso ele vai conhecer isso só por causa do Itiberê. O Itiberê ele vai ser uma figura essencial assim na participação das revistas dessa época, entendeu? Dos anos 90, do simbolismo brasileiro. Né? Enfim, é uma espécie de um grande representante brasileiro desse universo. Tá? Isso é um fator que vale a pena ser mencionado, assim, com sublinhar com todas as letras isso. Né? Bem,
Mas o colégio, que é citado aí na história do simbolismo como o colégio das figuras que realmente estão juntas assim nesse movimento, é o Collège Sainte-Barbe de Gand, o colégio dos amigos mais jovens e meio que discípulos do Verhaeren, né? Que é o Materlinck, que é o Grégoire de Roy, né? e o Van der Berg. Tá? Então eles estudam em torno desse colégio aqui, né? Collège Sainte-Barbe de Gand. Tá? Vamos lá. Bem, esses belgas, eles também produzem uma onda baudelairiana, eles também descobrem Baudelaire e ficam, né, especialmente esses nomes aqui, Ivan Gilquin e Théodore Annaud, né? E o Gilquin, ele se torna uma espécie de um satanista, o que era comum nesse meio aí de leitura baudelairiana, né? É, cultivando seus tormentos filosóficos e constatando a decadência da civilização latina, né? Em 1884, aparece a revista Société Nouvelle, com Materlinck e Van Leberg, né? E esse pessoal que está muito ligado a Verlaine, né? Materlinck e Grégoire Leroy, esses dois aqui, eles vão para Paris em 1886, ok? Isso aqui já vai ser o início do simbolismo propriamente dito. Já vai estar numa transição entre decadentismo e simbolismo, ok? Bem, vamos entender aí o que é decadentismo. Eu sei que eu não sou, eu não falo diretamente, né? Eu falo aos poucos sobre essas coisas, porque a ideia é essa mesmo. A ideia é entender a partir do processo histórico, não sair dizendo duas ou três palavras de conceituar uma coisa em relação à outra. Tá? A ideia é, no passeio, né, no itinerário espiritual da história, a gente vai entendendo cada vez mais à medida em que, né, a gente vai percebendo os acontecimentos se passando. Né? Bem, então, primeiro, é importante salientar o papel de um poeta que vai aparecer nesse final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Que é o Maurice Rollinat, poeta, ator e músico. As três coisas. Você vê que é o que hoje a gente chamaria de um verdadeiro performer. Né? Ele publicou um livro chamado Névrose, de 1883, que é um verdadeiro drama espiritual. Assim, ele é uma figura que é bastante influenciada pelo Baudelaire, é um maldito, é um poeta maldito, mas a crítica não vê nele assim uma grande qualidade assim, estética, muito menos originalidade. Mas isso não importa muito, tá? Importa é que ele tinha um papel forte nesses cabarés, entendeu? Ele causava grande impressão, era muito carismático e ele escreveu um livro. Ele já escreveu um livro, entendeu? E esse livro ele está completamente mergulhado na atmosfera decadente. Ele é quase que não é exatamente o primeiro grande livro decadente, mas é um livro que teve um público um pouco maior do que um círculo muito restrito de jovens boêmios, né? E impulsionou esses jovens boêmios, tá? Ele tinha o charme da performance, né? Outro elemento que é importante, né, nessa constelação toda é que o Verlaine ele estava viajando fora da França, estava indo para Londres, estava indo para não sei aonde, para Itália, ou algo assim. Mas ele volta para Paris em 1883 e publica o poema que a gente analisou, entendeu? A gente analisou um pouquinho, né? Os trechinhos. O poema Art Poétique, tá? A arte poética. Ele publica nesse período. Ele já tinha escrito antes, né? Eu já falei, em 1864, mas ele só publicou nesse momento. Bem, e tem uma figura que é uma figura que vocês vão ver que vai ser central,
se chama Charles Maurice, né, que vai escrever naquela revista, que é a revista desses jovens, Nouvelle et Rive Gauche, vai escrever um ataque ao Verlaine. Vai dizer que o Verlaine não é grande coisa e não sei o que e tal. Verlaine, nesse momento, ele não é um poeta reconhecido, ok? Ele é um poeta que tem... Ele é uma figura que tem um bom trânsito no meio intelectual parisiense, mas ele não tem, assim, ele não era nenhuma grande figura, não tinha muita leitura dele, nada disso. Bem no meio de revista literária, né, aparecem ataques e homenagens ao Verlaine. Tá? Começa a aparecer assim uma espécie de querela a Verlaine. Né? E 2 meses depois, não é muito tempo, a mesma revista, depois de ter publicado O Ataque do Charles Maurice, começa a fazer grandes homenagens ao Verlaine. E esse pessoal começa a descobrir o grande poeta que é o Verlaine. Tá? Fazendo, inclusive, com que esse cara que atacou o Verlaine, Charles Maurice, ele se torne um grande admirador do Verlaine. Tá? E um verdadeiro discípulo, né? Abertamente falando. Tá? Bem, outro admirador de Verlaine vai ser essa figura que quem estuda os elementos básicos do simbolismo conhece esse nome, Jean Morreart. Acho que está faltando um acentozinho aqui no E, né? Que publica em 1874, um ano depois do Nevrose, do Rollinat, né, publica os Sirtes, um livro de poema, que é uma canção verlainiana, muito influenciada pelo Verlaine, demonstra um gosto pela Idade Média, que a gente vai ver depois em outros livros decadentes. Né? A Idade Média tanto Roma, a decadência romana, quanto a Idade Média, elas vão ser muito bem vistas por esses decadentes. Né? Tem um amor pela palavra evocadora, busca o poema da alma, quer dizer, essa palavra alma, ela frequenta, assim como também frequenta, vocês viram que frequentou Novalis, né, Rimbaud, enfim, isso, Verlaine certamente, né? E ele tem uma espécie assim de umas leituras dos livros hindus, então tem um certo orientalismo curioso que busca uma serenidade, né? Uma espécie de uma serenidade da alma, né? Ao mesmo tempo que está lá nesse spleen decadente. Né? Bem, esse provavelmente seria, a gente poderia dizer que é o primeiro poema da decadência, assim, desse movimento decadente. O primeiro grande livro. Grande, as pessoas não vão achar que é grande porque as pessoas não acham o Morreart um grande autor. Né? Mas grande não no sentido assim de ser poeticamente forte, mas no sentido assim de ser um marco. Assim, primeiro livro que aparece as características da poesia decadente provavelmente dita. Aí vocês vão me perguntar, mas e essa onda baudelairiana que aconteceu antes lá? E esse Rollinat, esse pessoal não é decadente? Bem, eles estão sempre preparando o decadentismo, mas o movimento decadente, propriamente dito, né, com as suas obras, com as suas revistas, com as suas polêmicas na imprensa, isso vai aparecer aqui. De 1881 em diante, você vê que o primeiro livro só aparece, o primeiro livro representativo, mesmo de fato, aparece em 1884. Essas são pequenas diferenças historiográficas que a gente precisa ficar atento, tá? E não se perder, para a gente ter uma visão assim mais delicada, tá? Da matéria histórica. Mais ou menos essa a ideia. Né? Então, o que aconteceu antes foi um grande pré-decadentismo. Né? O que está acontecendo agora é o decadentismo mesmo, né? Com os jovens, entendeu? Que estão vivendo, né? E ativamente, produzindo ativamente essa poética. Né? Bem,
E aí você tem, eu não sei se eu falei antes, eu acho que eu já falei isso antes, né, que o Théophile Gautier, essa figura, né, essa figura que estava lá, jovem, no início da boemia, né, essa figura que foi o pai da Judith Gautier, entendeu? E que estava lá no meio dos salões dos anos 70, quer dizer, essa figura que fez o prefácio das Flores do Mal, que foi publicado logo depois que o Baudelaire morreu. Nesse prefácio ele chama o Baudelaire de um poeta decadente, né, em 1869. Esse cara ele é muito importante, né, nessa história toda. Né? O Verlaine e o Mallarmé, eles também são leitores dessa civilização bizantina, eles gostam desse clima assim, dessa civilização latina decadente que está surgindo em Roma e tal. Então eles também têm um certo interesse em ler esse tipo de coisa. E esses são os pré-decadentes, né? A gente pode chamar rigorosamente, estritamente falando, eles são os pré-decadentes que depois vão, como figuras mais velhas, vão abraçar esses jovens aí, né? Vão criar uma espécie de uma aliança, né? Se bem que o Gautier, a essas alturas, eu tô falando anos 80, ele já não está mais tão presente quanto ele estava antes. Né? Quem está presente mesmo é o Verlaine e o Mallarmé. Bem, e aí, dos Hydropater, vem os Decadents. Tá? Então, assim, Hydropater era aquele movimento inicial dos cabarés, entendeu? Aquele movimento desses poetas jovens que estão frequentando esses lugares, né, da night parisiense, né? E agora eles vão sair desse lugar assim, muito de evento, de performance, não sei o que, boêmio, e vão entrar numa coisa um pouco mais elaborada. Né? Vão demonstrar uma enorme inquietude metafísica, misturada com um refinamento sensorial, e o que hoje a gente chamaria de design, né? Assim, decoração, entendeu? Elementos decorativos, esse tipo de coisa, né? Isso talvez soe para vocês assim coisa de rico, mas pode também não ser só coisa de rico, entendeu? Pode ser coisa de quem vive em brechó, esse tipo de coisa. E melancolia mórbida. Né? Mas esse refinamento também é um refinamento da linguagem, também é um refinamento do Dante, né? Um refinamento daquele que sabe falar muito bem, que sabe empregar bem as palavras, mas é um maldito, entendeu? Não faz isso só para ser bonitinho, é um maldito, né? Um revoltado. Né? E uma melancolia mórbida, isso, a palavra decadente quer dizer isso mesmo, né? A gente associa a esse lado de melancolia mórbida. Né? Bem, em 1883, Verlaine publica o Poète Maudit, que eu já falei em algum vídeo anterior. Né? Ele publica uma obra crítica, tá? Ele agora como ele é poeta, mas ele publica enquanto crítico, publica um grande elogio de 3 poetas malditos que ele escolheu a dedo para representar esse conceito que ele está inventando, que é o conceito de poetas malditos. Tristan Corbière, Rimbaud e Mallarmé. Quem é Tristan Corbière? Tristan Corbière é uma figura que pegou uma doença muito cedo, se não me engano, a tuberculose, muito jovem, viveu trancado em casa, escrevendo poesia, doente, publicou um livro e morreu muito cedo. Ele publicou o livro Les Amours Jaunes, né, Os Amores Amarelos, em 1873, e ele morreu em 1875. Ele viveu 29 anos só, ele morreu com 29 anos. Né? Bem, e a poesia dele é fantástica, é uma obra assim de altíssimo nível, com
jogos verbais assim vertiginosos, né, de jogos de palavra, de aliteração, de paradoxos, entendeu? É um poeta paroxista, enfim, é uma figura realmente fascinante. Quem traduziu ele aqui no Brasil foi o Marcos Ciscar, que, se não me engano, ele fez uma tese de doutorado sobre o Corbière. Se eu não me engano, é tudo isso. Se eu não me engano, é o Ciscar mesmo. Enfim, mas até hoje aqui no Brasil ele não é muito conhecido. Mas ele é um dos grandes nomes assim da poesia francesa desse período, e ele não está aí à toa. Mas é o menos conhecido, como vocês veem. Né? É, você tem o Rimbaud e o Mallarmé. Então esses foram os três escolhidos dele. Você vê que ele não escolheu o Baudelaire, porque eu acho que o Baudelaire seria uma coisa assim quase que evidente demais. Ele queria mostrar figuras que não estavam tão em evidência assim. O Baudelaire seria evidente. Né? São, de certa maneira, todos os três são filhos de Baudelaire. Né? Tristan Corbière, Rimbaud e Mallarmé. Essa foi a escolha que o Verlaine fez. Poetas malditos, homens livres. Né? Figuras que buscam essa liberdade em relação ao meio burguês. Enfim, esse pequeno livro de crítica de poetas malditos, ele vai ser muito importante. Né? Ele vai ser um primeiro passo para uma espécie de assim, uma certa autoconsciência decadente, embora, segundo o Guy Michaud, quem vai se tornar autoconsciente de si mesmo vão ser os simbolistas. Vai ser um momento simbolista, não decadente. Os decadentes eles não têm muita consciência ainda do que eles estão fazendo. Eles são mais intuitivos e líricos mesmo. Né? Bem, vou terminar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar do Huysmans. Né? Obrigado. Boa noite.